Olá, boa noite. Aqui é o Reverendo Hélio de Oliveira Silva, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, em Goiânia, Goiás. Nós estamos nos reunindo mais uma vez para o nosso estudo bíblico online, estudo de quarta-feira. Nesses últimos dias, nas últimas semanas, temos estudado sobre o Natal e estamos usando Mateus capítulo 1 e capítulo 2 para nos conduzir, expondo e meditando de forma devocional nesses textos das Escrituras, abrindo o nosso Natal, nos preparando para o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos a genealogia de Jesus, do verso 1 ao verso 17 do capítulo 1. Depois nós vimos sobre o nascimento de Jesus, como foi o nascimento de Jesus, verso 18 a verso 25. Agora vamos falar sobre a visita dos magos. E vamos falar sobre adoração ao nome do Senhor Jesus, capítulo 2 de Mateus. Abra sua Bíblia, acompanha comigo a leitura do texto Mateus, capítulo 2, versículo 1 até versículo de número 12. Mateus, capítulo 2, versículo 1 até versículo 12. A palavra do Senhor Jesus diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, Herodes o Grande, ou Herodes I, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, da terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltar à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos orar. Pai amado, nós queremos pedir que a palavra do Senhor seja luz para os nossos caminhos, orientação para as nossas decisões, pastoreio para as nossas almas. Prepara-nos, Senhor Deus, para as comemorações do Natal do Senhor. Enche os nossos corações dessa alegria que é intensa e é jubilosa, para que também possamos ir e adorá-lo, para que possamos adorar o Senhor, o nosso Salvador. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quando nós falamos em Natal, nós entendemos que Natal é festa. Natal é festa com os familiares, comemoração nas igrejas, shows na mídia e lucro no comércio. Mateus nos mostra o primeiro Natal, o Natal do Senhor Jesus Cristo, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Houve comemoração, com certeza, mas com muito mais simplicidade do que nós vemos hoje em dia demonstrado na televisão, nas fachadas das lojas, dos shoppings, até mesmo nas fachadas dos nossos apartamentos, das nossas casas, nas praças da cidade. Mesmo em pandemia, nós estamos vendo aí a prefeitura enfeitando a nossa cidade, várias praças estão recebendo enfeites para esse Natal. No entanto,
Quando nós olhamos para o Natal do Senhor Jesus, nós vemos simplicidade. Houve festa, com certeza, mas de um jeito bem diferente do que nós estamos acostumados a comemorar nos nossos dias. Certamente não houve comércio, nem show. O Senhor Jesus nasceu no anonimato, escondido de todos os holofotes e de todas as conversas públicas. O foco das comemorações do primeiro Natal estava na adoração pela chegada do Salvador. E é isso que Mateus mostra para nós ao expor, ao narrar no capítulo 2 a visita destes magos do Oriente. Mateus está narrando a história do nascimento do Senhor Jesus Cristo a fim de demonstrar para os judeus que ele é o Messias prometido no Antigo Testamento, e ele o faz recheando a sua narrativa de várias citações do Antigo Testamento, como essa que nós acabamos de ler no texto de Mateus capítulo 2. O meu propósito com esse estudo, com essa exposição, com essa devocional nas Escrituras, é levantar a questão de como tem sido a comemoração, ou como será as comemorações do nosso Natal neste final de ano. A palavra de Deus nos convoca para a adoração ao nome do Senhor Jesus. E você observa isso nessa narrativa que nós acabamos de ler, vendo que 3 vezes a palavra adorar aparece aqui no texto. Primeiro, o texto fala que os magos do Oriente vieram adorar o Senhor Jesus. Então eles perguntam: onde está o recém-nascido? Porque viemos para adorá-lo. Do verso 1 até o verso 6, o texto mostra que o propósito da vinda daqueles homens até Jerusalém e depois Belém era para buscar, procurar, encontrar a Jesus com a finalidade de adorá-lo. O texto diz que esse evento aconteceu nos dias do rei Herodes. Herodes Antipas, aliás, Herodes o Grande, Herodes I, é conhecido na história mundial como um homem muito cruel, malvadão mesmo, e que era até alvo de alguns trocadilhos humoristas e satíricos da sua época. As palavras em dias do rei Herodes expressavam a essência da crueldade e do terror. Herodes o Grande, ou Herodes Magno, um rei egoísta, trapaceiro, assassino, tirano e criminoso. Era filho de Antípater, um indumeu. A palavra indumeu tem a ver com pessoas que eram descendentes de Esaú, aquele irmão de Jacó. A dinastia heróica dos Macabeus foi destronada por Herodes. Ele fez executar pelo imperador em Roma o último Macabeu, Antígono. Depois conquistou, com a ajuda dos romanos, os inimigos de Israel, a cidade de Jerusalém, através de um horrível banho de sangue. Depois de tudo isso, assassinou seus rivais um após o outro, inclusive familiares. O povo judeu o odiava profundamente. De fato, parecia ter chegado o tempo em que o cetro era afastado de Judá. Parecia que a bênção de Jacó seria totalmente convertida em maldição e Israel iria ao encontro da sua ruína definitiva. Neste evento, ou neste momento, neste período da história conturbada de Israel, o Senhor Jesus nasceu e de repente aparecem esses homens vindos do Oriente perguntando a Herodes onde é que está Jesus, porque eles souberam do seu nascimento lendo as estrelas e vieram com a finalidade de adorá-lo. O texto diz que vieram uns magos do Oriente. Não sabemos quem eram, nem quantos eram. A tradição eclesiástica, especialmente a católica romana, dizem que eram 3 e um deles era negro, e inclusive dá até os seus nomes. Com o passar do tempo, desenvolveu-se a lenda de que eram 3, se chamavam Gaspar, Melquior e Baltazar, sendo que Baltazar era negro.
e depois ainda colocaram coroas nas suas cabeças, e a história passou a chamá-los de três reis magos. No entanto, a palavra de Deus não diz quantos eram, quem eram, não fala os seus nomes. Pode ser que eram mais de três, não somente três. Então, a palavra magoi, que é traduzida aí por magos, ela pode denotar uma variedade muito grande de sábios na antiguidade, especialmente aqueles que se envolviam com uma mistura da astronomia com a astrologia. Alguns autores dizem que era uma casta sacerdotal que havia na Mesopotâmia. Eles demonstram ter conhecimento das promessas do Antigo Testamento do Messias. Você se lembra que quando os judeus voltaram da Babilônia, que fica na Mesopotâmia, e os israelitas foram para a Síria e por lá ficaram, a Bíblia diz que na época em que Ciro libertou os israelitas da Babilônia, muitos preferiram não voltar para Jerusalém, para a Palestina, mas permanecer ali onde viviam, nas terras da Babilônia. Alguns acham que isso, por causa da fundação das sinagogas, que aconteceu no período interbíblico em vários lugares, eles então tinham conhecimento das profecias do Antigo Testamento a respeito do Senhor Jesus. O objetivo da visita deles é bem claro aí no texto, ele diz onde ele está, porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Mesmo na simplicidade escolhida por Deus para receber o seu filho, o reconhecimento da sua divindade é relembrado e é enfatizado mesmo no seu nascimento, porque aqueles homens vêm para adorar, sabendo que ele é o Deus nascido, encarnado entre nós. A atitude de Herodes foi bem típica dele, ele ficou alarmado, e o texto diz que não somente ele, mas toda Jerusalém ficou também alarmada. Por que Herodes fica alarmado? Porque a pergunta dos sábios do Oriente fez Herodes estremecer, ele teve certamente um calafrio quando eles falaram do bebê, o rei dos judeus, porque Herodes era o rei dos judeus naquele momento. E aí eles perguntam, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Herodes, ele havia ordenado, inclusive, a morte de 3 de seus filhos, porque ele percebeu neles que estavam ansiosos por sucedê-lo rapidamente e para prevenir, então, quem sabe, um atentado orquestrado por 3 de seus próprios filhos, ele os mandou executar. Então, quando ele fica sabendo do nascimento de um outro rei, rei dos judeus, ali perto, em Belém, a cerca de 8 a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, na estrada que ia para Hebrom, ele estremece, ele fica alarmado. E a visita destes homens do Oriente, destes sábios do Oriente, destes magos do Oriente, certamente foi noticiada, foi divulgada, foi conhecida de toda Jerusalém, porque o texto diz que a cidade toda ficou alarmada, tanto quanto Herodes. Certamente a cidade já esperaria que Herodes faria ou tentaria fazer alguma maldade cruel com esse recém-nascido, como o texto que nós vamos meditar na semana que vem vai deixar bem claro para nós. Então Herodes convoca todos os principais sacerdotes e escribas do povo. Os principais sacerdotes e os escribas eram os membros do Sinédrio. O Sinédrio era composto por 70 sacerdotes e escribas anciãos do povo de Israel. Logo, Herodes convoca para a sua presença os principais líderes do povo de Israel. O sumo sacerdote Anás, Caifás, estavam ali. Dentre aqueles, provavelmente, não sabemos, Nicodemos também estivesse por ali e outros mais. O fato é que
tanto os saduceus quanto fariseus estavam ali na presença de Herodes, porque a maioria dos sumos sacerdotes eram saduceus e a maioria esmagadora dos escribas eram fariseus. E eles estudavam constantemente a lei. E Herodes faz uma pergunta muito clara e direta: onde o Messias vai nascer? Herodes também conhecia as promessas do Antigo Testamento a respeito do Messias. E quem sabe ele almejava que ele fosse visto como o Messias, embora fosse um traidor do povo. O fato é que a pergunta está na ponta da língua de todos os sacerdotes e de todos os escribas. Ele vai nascer em Belém. E eles citam, então, Mateus traz a escritura à boca deles, quando eles dizem que vai ser Belém, e essa é uma citação de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, ó Belém Efrata, não é das menores das cidades do meu povo. Porque de ti, aqui diz então, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. Aqui do lado eu coloquei uma fotografia de Belém hoje em dia. Essa é uma visão panorâmica da cidade de Belém, onde o Senhor Jesus Cristo nasceu. Apesar de não conhecerem as promessas com profundidade, os sábios do Oriente se mostram muito mais entusiasmados do que Herodes e os líderes religiosos do povo. Então, a primeira palavra, adorar, que aparece no texto, diz a respeito do propósito da vinda daqueles homens. Nós viemos para adorá-lo. A segunda vez que a palavra adorar aparece no texto, ela aparece na boca de Herodes. Aí, entre o verso 7 e o verso 8, quando o texto diz: com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Só que nós sabemos, e o próprio texto que vem a seguir vai nos mostrar, que Herodes não queria adorar Jesus de forma alguma, ele queria assassiná-lo, como tentou fazê-lo alguns dias depois, percebendo que os magos não haviam voltado como havia combinado com ele a respeito disto. Então, observe algumas palavras aí no texto. O texto diz que Herodes o chama secretamente, no privado, no particular, longe dos olhos da corte. Herodes sozinho e os magos, ele diz: olha, vejam com precisão qual foi o tempo. Informem-se cuidadosamente e me avisem. Secretamente, precisão, cuidadosamente, são três palavras que nos chamam a atenção para o cuidado que devemos ter quando Herodes diz: eu quero adorá-lo. Ele não quer adorá-lo, ele quer exterminá-lo. Essas duas palavras, precisão e cuidadosamente, destacam no pedido de Herodes aos sábios do Oriente, porque ele quer saber exatamente qual foi a época do nascimento. E ele quer saber com detalhes, cuidadosamente, onde ele vai estar. Ele quer um endereço, ele quer uma sinalização, uma localização pelo Google Maps para ir direto onde Jesus está e não errar o endereço. Herodes queria assassinar a criança, a fim de eliminar qualquer rival político ao seu trono. Então, a segunda vez que a palavra adorar aparece, ela aparece de forma hipócrita. Há pessoas que dizem querer adorar a Jesus, há pessoas que até mencionam o nome de Jesus nas suas comemorações do Natal, mas a sua intenção não tem nada a ver com servir
amar, adorar Jesus, tem a ver apenas com usar o seu nome e a ocasião para os seus interesses particulares. Deus não permite que isso aconteça conosco e seja assim. Então, a terceira vez que a palavra adorar aparece, ela aparece entre os versos 9 e o verso 10, porque os magos chegam a Belém, visitam a casa onde Jesus está e eles se prostram e o adoram como Deus, como Rei que ele é e como nosso Salvador. Então o texto usa algumas frases que para nós são misteriosas. O texto diz que a estrela os precedia e que a estrela parou exatamente sobre o lugar onde Jesus está. Eu fico olhando essa gravura, que pode muito bem ter sido a imagem que os magos do Oriente viram, e o brilho recaindo sobre Belém. Então, ao chegar em Belém, eles percebem nitidamente que a estrela está apontando para este lugar. A estrela de Belém é um dos mistérios milagrosos das narrativas do nascimento de Jesus mais interessantes, mais cativante. E é interessante como que a estrela de Belém é explorada muito nos cartões de Natal. Antigamente a gente recebia cartões de Natal pelo correio. A gente até tinha o costume de colocar esses cartões pendurados na árvore de Natal, que minha família, minha mãe sempre fazia na nossa casa. Todos os cartões que ela recebia, ela pendurava, ela colocava sobre entre meio a árvore de Natal, para a gente ver quantas pessoas haviam se lembrado de nós. E nós mesmos mandávamos cartão para algumas pessoas queridas, alguns amigos mais próximos. Os detalhes do texto são tão maravilhosos quanto misteriosos, porque fala de uma estrela que se move e fala de uma estrela que para exatamente sobre o local onde o Senhor Jesus Cristo está. Mas o que chama mais atenção é que quando aqueles homens se aproximam do local, o texto diz que a alegria de grande e intenso júbilo toma conta dos seus corações. Ao chegarem no local, Mateus nos diz que houve grande e intenso júbilo. Isso nos leva à pergunta: o Natal de Jesus Cristo é motivo de alegria intensa para nós? É claro que nós ficamos muito alegres com as festividades natalinas. Tudo é muito bom, comida boa em muitos lugares, a companhia agradável, a mágica do presentear e receber presentes, rasgar o papel de presente e essas coisas que, principalmente para as crianças, nós fazemos questão de dizer para elas que é algo encantador. Mas a Bíblia mostra que encantadora foi de fato a visita destes homens ao Deus que nasceu homem entre nós. As Escrituras relatam que a alegria intensa foi motivada pelo próprio nascimento de Cristo e pelo encontro que finalmente ocorreu, ou seja, a viagem longa, distante, as pesquisas que esses homens fizeram, as pesquisas astronômicas que eles fizeram, elas não deram em nada, pelo contrário, elas foram extremamente eficazes, positivas, e eles colheram o fruto disso na alegria do seu coração. Eles enxergam, eles veem, eles conhecem Jesus Cristo, nascido, encarnado entre nós. Há um hino que cantamos geralmente nessa época de Natal, que é um dos meus preferidos. Ele diz: cante o povo resgatado, glória ao príncipe da paz. Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos. Rei, profeta, intercessor, louvem todos ao Senhor.
Eu acho essa estrofe lindíssima, porque ela fala a respeito do propósito da encarnação. Ele nasce para nós renascermos, ele vive para nós revivermos. Ele é o rei, ele é o profeta, ele é o intercessor, ele é o Senhor, o nosso Salvador. E quando aqueles homens veem Jesus, a atitude deles é encantadora. Eles se prostram e eles adoram Jesus. A alegria é pareada pela reverência. O intenso júbilo, ele não desvanece, mas ele se curva quando os joelhos se encostam no chão para adorar. Nós geralmente tratamos reverência como antônimo e antagônica à alegria, mas nas Escrituras, reverência e alegria sempre estão juntas, estão presentes, são companheiras, são os dois lados de uma mesma moeda. Nós podemos ser tanto alegres, intensamente alegres, quanto profundamente reverentes para com o Senhor Jesus. Nós achamos que a alegria está em humor, em piadas, em sátiras, em crônicas engraçadas, mas a palavra de Deus diz que a alegria está no encontro com Deus e a reverência está no encontro com Deus. Então, a alegria é acompanhada de reverência, a alegria é seguida de reverência, a alegria, ela é reverência na presença do Senhor Jesus. E aí nós vemos que louvor e adoração sempre estão casados juntos na Escritura para a glória de Deus. E então eles fazem o ofertório deles. Eles ofertam ouro, incenso e mirra. O texto diz que eles trazem ofertas ao Senhor. Ouro para o rei, que é o rei que está entre nós. Incenso para o sacerdote que vai oferecer e vai se oferecer por nós. E interessante, nós poderíamos pensar em rei, profeta e sacerdote, mas o texto coloca rei, sacerdote e o crucificado, porque o terceiro presente, a terceira oferta é mirra. E mirra é uma espécie de perfume que era usada para embalsamamento. Pela segunda vez no texto de Mateus, a sombra da cruz se levanta sobre o rosto do bebê, do recém-nascido Jesus. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. E agora ele recebe mirra, um unguento que era utilizado para a preparação de um sepultamento. O que quer dizer que eles oferecem mirra para aquele que se entregará à morte por nós, pelos nossos pecados, aquele que vai ser levantado numa cruz, o Salvador, o que nos oferece o perdão e a vida eterna com o Pai. Então o texto de Mateus conclui. Eles haviam combinado com Herodes de voltar para Jerusalém, mas a palavra de Deus diz que Deus, em sonho, os preveniu de não voltar a Jerusalém, e então eles não voltaram a Herodes, mas voltaram para casa por outro caminho. Deus conduziu todo o processo da revelação e da encarnação de Cristo. Nada foge ao seu controle paternal. A providência divina sempre vai adiante dos propósitos de Deus. Isso é algo que nós precisamos crer e confiar e descansar. A providência de Deus está indo adiante de nós, nos precavendo a respeito do mal que pode vir ante de nós, nos conduzindo pelos caminhos que nós devemos percorrer. Deus é o nosso pastor e ele nos guiará pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deixa eu fazer 3 aplicações para nós. Primeiro, o texto diz, como eu falei, a palavra adoração aparece 3 vezes. Então, a primeira aplicação que eu quero fazer é que a adoração a Cristo foi o propósito daquela viagem. A adoração a Cristo tem de ser o propósito das nossas comemorações do Natal do Senhor Jesus Cristo. Organize a sua casa,
Organize a sua festa, organize as suas comemorações em torno da adoração do nome de Jesus. Não deixa passar batido para os seus filhos pequenos, para os seus netos, para os seus sobrinhos que estarão ao redor da sua mesa, na sua casa, ou você estará na casa deles. Testemunhe, chame as pessoas para se curvarem em alegria e reverência diante do Senhor. Segundo, o texto diz que Herodes falou que queria adorá-lo, mas sabemos que não era isso que ele queria fazer. A adoração não pode servir de desculpa para praticarmos atos pecaminosos cruéis. A adoração não é desculpa para os nossos pecados. A adoração não é uma coberta, não é uma peneira que tampa com o sol os nossos pecados. A adoração ela tem que ser tratada com reverência e verdade. Então, neste Natal, não permita que a hipocrisia se manifeste nos seus lábios, falando do nome de Deus, quando na verdade você não dá atenção para ele. Mude o seu espírito, mude a sua atitude, curve-se diante de Jesus e fale a verdade, fale da adoração, fale do nascimento de Jesus com verdade para as pessoas que estiverem comemorando ao seu lado e com você. Por último, a adoração ela é caracterizada tanto pela alegria quanto pela reverência. A palavra de Deus nos ensina as duas coisas. Quando adoramos a Deus, nós podemos sim rejubilar-nos com intensa alegria, fazer festas, comemorações que enaltecem a glória de Deus entre nós, Jesus Cristo. E ao fazê-lo, separemos um tempo para curvar-nos na presença do Senhor, prostrarmos-nos na sua presença, colocar nossos joelhos no chão, como fruto, como continuação, como continuidade dessa alegria em reverente adoração ao nome do nosso Salvador. Que Deus aplique a sua palavra à sua alma, enchendo o seu coração da verdade, que esse Natal seja no seu coração, de fato e de verdade, o Natal de Jesus, o nosso Salvador. Eu quero agradecer às pessoas que estão comigo aqui nessa sala, Odraci, Cleisia. Eu quero agradecer a Daniela, a Brandina, a Marileide, a minha cunhada Leia Freitas, a Ivani, a Maria de Lourdes, a Sandra, todos, a Sandra foi minha ovelha lá na Cidade Livre, são todos muito bem-vindos. Que a graça de Deus repouse sobre a sua casa, sobre o seu lar neste Natal. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, eu quero bendizer o teu nome. Que este vídeo gravado com simplicidade permaneça aqui no canal do YouTube para que outras pessoas possam assistir e serem tocadas pelo Evangelho de Jesus, do nascimento do Salvador. E que a tua palavra nos convença, nos leve, nos conduza, assim como aquela estrela conduziu aqueles homens até Jesus, para que nós possamos adorá-lo, conhecê-lo, experimentar a alegria da comunhão com ele e também reverentemente nos encurvar para adorar o seu nome, a sua pessoa divina. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, que Deus te guarde em paz. Até a próxima.